Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício a gente vai ver como que a gente pode estimar a sensibilidade da política monetária sobre a atividade econômica no Brasil. A ideia, né, é que a gente tente fazer a construção de um modelo que exiba essa relação, né? E pelo que a gente conhece, né, na economia moderna, né, macroeconomia moderna, a gente tem um modelinho já pronto, né, muito bem conhecido, que é a curva IS. E essa curva IS, né, ela vai representar o lado da demanda agregada da economia e ela vai relacionar uma estimativa do hiato do produto com a taxa de juros real e também com outras variáveis, tá? No caso, né, o hiato do produto ele vai representar o componente cíclico da atividade econômica, ou seja, ele vai refletir as condições conjunturais da economia, como no caso os choques de demanda, de oferta, os incentivos de política econômica, condições climáticas, né, choques externos, incerteza política, entre diversos outros fatores ali que podem afetar o ciclo econômico, tá? Então, assim a gente avalia a transmissão da política monetária do canal da taxa de juros para a atividade econômica através dessa curva IS, tá? Então, o que a gente quer? A gente quer verificar se a relação esperada na teoria econômica, ou seja, uma relação inversa, negativa, entre a taxa de juros com a atividade econômica, é encontrada nos dados brasileiros. Além disso, né, a gente vai propor aqui uma forma de verificar a evolução e a magnitude dessa relação ao longo do tempo. Então, no caso, né, a gente vai estimar uma curva IS que vai possuir essa seguinte forma aqui e que ela é baseada no modelo semi-estrutural de pequeno porte do Banco Central de acordo com o relatório de inflação do segundo trimestre do ano de 2021, tá? Então, a gente propõe essa seguinte equação, que a gente tem HT aqui, nossa variável dependente, que é basicamente o hiato do produto medido como a razão aqui entre o produto, né, real com o produto potencial menos 1 multiplicado por 100. Ele vai ser em função daqui de um beta 1 ponderando o hiato defasado, tá? Mais aqui um beta 2 ponderando R chapéu aqui e no tempo defasado também, T-1, e que esse R chapéu ele vai ser o desvio do juro real ex ante medido pela aplicação da equação de Fischer sobre a taxa dos contratos do swap DI de um ano pela expectativa do IPCA no mesmo horizonte em relação ao seu equilíbrio, ou seja, a gente vai estimar uma taxa de juros de equilíbrio, que é o conhecido como a taxa de juros neutra, e a gente faz a obtenção dessa variável através também do uso da equação de Fischer e sobre a taxa, a expectativa, né, da taxa Selic, de acordo com o Boletim Focus, e pela expectativa do IPCA no mesmo horizonte, tá? Então a gente vai medir esse R chapéu, né, no tempo T, basicamente pela diferença aqui da taxa de juros esperada com a inflação esperada e menos aqui também a taxa de juros de equilíbrio, tá? RP chapéu aqui, né, ponderado por beta 3 no tempo T, que é uma medida do resultado primário do governo central corrigido pelo ciclo econômico e outliers representado pelo desvio de sua tendência. Mais aqui, beta 4, ponderando IE chapéu, que é o desvio da incerteza da economia, medida pelo índice de incerteza do Brasil em relação ao seu equilíbrio. E por fim, a gente tem aqui o termo DIEL, que representa um choque aleatório de demanda. E como que a gente realiza essa estimação, né? Ou seja, quais os dados que a gente fez
o uso para a construção desse exercício. A gente fez o uso do hiato do produto de duas fontes distintas, né? O hiato do produto ele é uma variável não observável, né? Então a gente faz estimação dessa medida, seja por filtros estatísticos, seja por uma função de produção. E no caso, pelas diferentes formas de estimação, seja por filtro ou por função, a gente tem diferentes tipos de estimativas, né? A depender do filtro e da instituição produzindo ela, né? Então a gente não tem um consenso do seu valor, principalmente nesses últimos trimestres, né, do ano de 2023. Então, portanto, nesse exercício a gente vai usar duas medidas distintas: o hiato do BCB, que em 2023 segue em terreno negativo, enquanto a gente vai também usar o hiato produzido pela instituição fiscal independente, que tem em 2023 o hiato positivo. Então a gente tem duas medidas com resultados diferentes aí, tá? E assim a gente vai poder fazer comparações. Em relação ao desvio do juro real ex ante, né, a gente vai utilizar lá a produção do juro real ex ante com o swap DI de um ano e expectativa de IPCA, como eu falei, e para a taxa neutra a gente utiliza a expectativa de Selic e IPCA produzidos pelo Focus. Em relação ao resultado primário do governo central, utilizamos o resultado fiscal estrutural produzido pela Secretaria de Política Econômica. E em relação à incerteza da economia, a gente usa o índice de certeza produzido pela FGV e a gente faz uma subtração do seu valor histórico com base na média do seu valor, certo? Em relação ao modelo, né, a gente vai estimar a curva IS com GMM, tá? Com defasados de cada variável como instrumento. Então, para encontrar a sensibilidade da política monetária sobre a atividade econômica, a gente vai focar na estimativa de beta 2, né, que a gente espera ser negativa. Entretanto, a gente pode também fazer análise sobre as outras, os outros coeficientes, né, das variáveis que vamos utilizar para a nossa estimação. E no caso, para a gente medir essa sensibilidade, né, é interessante notar que quanto mais negativo o valor de beta 2, mais potente é a política monetária, tá? Então, a partir do modelo, a gente vai produzir um modelo estático, tá? Com a amostra toda, e modelo em janelas móveis, tá? Em que a gente pega uma amostra fixa ao longo do tempo e move os dados à medida que o tempo passa, tá? No caso, a gente faz em janelas de 56 trimestres. Então, vamos começar aqui com o código em que a gente já inicia com o carregamento de bibliotecas, tá? Então, para fazer aqui a construção do nosso código, a gente faz todo o processo de análise de dados, né? A gente precisa coletar e tratar todos os dados que utilizamos, vamos visualizar os dados e também vamos fazer a construção do modelo econométrico, tá? Tudo aqui com o Python. Então a gente vai fazer a instalação aqui de umas bibliotecas que não possuem por padrão no Google Colab, tá? Como o Python BCB, que vai auxiliar na busca de séries do Banco Central, tá? Tanto do sistema gerenciador de séries temporais como de expectativas do Focus. IPA-DATA-PY para pegar dados do IPA-DATA, no caso do SwapDI. Linear Models vai ser a biblioteca para usar o GMM. O Patchwork Libre vai ser uma biblioteca para poder conseguir fazer a junção de gráficos, tá? Então a gente vai fazer a importação aqui dos módulos respectivos, tá? Do SGS expectativas para coletar os dados do Banco Central, o IPA-DATA-PY, o Pandas e NumPy aqui para fazer manipulação de dados e cálculos, FuncTools com Reduce aqui para juntar os data frames, diversos data frames, o DateTime aqui que é o módulo para trabalhar com data, Plot9 que é a produção de gráficos, aqui o Patchwork Lib, a gente vai importar o módulo do Linear Models do GMM, tá? E também o Compare para comparar os modelos. A gente vai importar o Matplotlib, o Silver, para produção de gráficos, e a gente vai colocar aqui esse NS7 como tema do gráfico, do Silver. E por fim aqui os Stats Models, tá? A gente porta a API para fazer o uso de algumas funcionalidades dessa biblioteca que vai ser útil para avaliar
os resíduos do modelo, tá? Então, em relação à coleta e tratamento de dados, tá? A próxima etapa, a gente vai iniciar aqui com o hiato do produto e a gente vai fazer a importação de dois hiatos. Primeiro, o hiato da instituição fiscal independente, em que a gente faz o uso aqui do Read Excel do Pandas direto da URL lá do site da IF, tá? Essa URL aqui já vai trazer para a gente a planilha e o que a gente precisa fazer é realizar um tratamento dessa planilha de forma a obter os dados, tá? Então a gente faz esse tratamento aqui e obtém o seguinte data frame, que a gente tem aqui uma coluna com data, date quarter, tá? No formato de trimestre, que a gente fez com o nosso tratamento aqui, e o hiato aqui propriamente dito, tá? Em relação ao hiato do VCB, a gente vai fazer a leitura também do arquivo Excel direto do anexo estatístico lá do relatório de inflação. E no caso a gente usou o relatório do último trimestre de 2023, tá? Que tá nesse link aqui. Então ambos vocês encontram dentro do site respectivo de cada instituição, tá? Aqui eu já fiz os tratamentos dentro da função Read Excel e também após a função Read Excel, em que a gente vai ter aqui como resultado esse data frame. Temos aqui a coluna date quarter, que vai representar a data em trimestre, e o hiato do BCB propriamente dito, tá? Como vocês podem perceber aqui, o início da amostra de cada hiato é diferente, tá? O hiato da IFI é mais antigo, tá? Então a estimação do hiato do IFI vai ser com uma amostra maior, tá? Bom, então a gente fez a importação aqui do hiato do produto, agora é do hiato da taxa de juros. Então a gente precisa estimar o juro real e o juro neutro. Então a gente vai iniciar criando uma função para a equação de Fisher, tá? Então a gente vai definir aqui Fisher, que vai ter como input juros e inflação. Então a gente faz a construção aqui da função e a gente já inicia coletando os dados da taxa referencial SWAP DI pré-360 dias, né? E no caso médio do período pela IPA Data e B3. Então a gente vai usar o IPA Data Py com a função Time Series, já colocando o código respectivo aqui da série, tá? Esse código é necessário encontrar por meio da biblioteca IPA Data Py, tá? Ela tem módulos que permitem a gente encontrar esse código aqui, então já estou dando pronto para vocês. E a gente faz a mudança do nome das colunas e pega somente uma delas, que é de swaps aqui. Depois a gente altera aqui a coluna de data para o índice, tá? E faz uma mudança aqui para a periodicidade mensal, tá? Então a gente tem aqui nosso data frame com o índice de data e aqui o valor dos swaps. No caso, essa série está em periodicidade mensal, a gente precisa passar para trimestral. E depois vocês vão ver que quando a gente fazer a junção ali com os outros valores, a gente vai trimestralizar essa série. Mas antes da gente poder trimestralizar, a gente vai pegar os dados aqui de expectativas do IPCA. Então a gente vai usar o módulo expectativas do Python PCB. Então a gente precisa instanciar, né, a classe expectativas, então a gente salva no objeto EM. A partir do objeto EM a gente vai obter o endpoint da expectativa, né, de inflação. Então a gente vai usar o objeto aqui EM, o método getEndpoint, e dentro a gente coloca o endpoint necessário para obter essa expectativa, que é expectativas mercado inflação 12 meses. Salvamos aqui spec IPCA raw, e aí é só a gente fazer um query e o collect, tá? Então a gente vai salvar aqui em IPCA spec 2m raw, e que a gente vai fazer um query aqui, fazer o filtro das colunas para obter somente do IPCA, tá? E também fazer o collect para obter os dados. E daí é só a gente alterar, fazer um leve tratamento aqui desse data frame, em que a gente vai alterar o tipo de dado da coluna de data, passar de período
usar o resample e no caso esses dados aqui, eles estão em periodicidade diária, tá? Dá pra ver aqui pela coluna de data. Então o que a gente faz aqui? Basicamente a gente passa aqui para um período de tipo de data diária com Python e usamos resample m para passar para mensal e usamos main para fazer essa reamostragem mensal tirando a média dos valores, tá? Isso que a gente fez aqui. Então aí a gente tem dois data frames mensais, tá? Que é o resultado aqui de quanto a gente faz um join com o IPCA spec 12M com os WAPs, tá? Então a gente tem aqui periodicidade mensal das duas colunas, a gente junta aqui em exante e exante a gente vai aplicar a equação de Fisher, tá? Dentro desse data frame. Então a gente usa aqui exante.assign, cria a coluna juro real e usamos aqui a equação de Fisher para produzir a coluna juro real, tá? Então a gente tem aqui juro real e aí que a gente vai trimestralizar esse juro real fazendo um group by aqui pela coluna de date quarter que a gente cria dentro do código aqui e usa o aggregate para aplicar o cálculo de média a partir desse agrupamento das datas trimestrais, tá? E aí a gente obtém o juro real aqui em periodicidade trimestral. Agora a gente precisa pegar o juro neutro, tá? E aí a gente cria uma função chamada reference date, porque a gente quer calcular a data de referência a partir da data de observação, porque a gente vai pegar a data de referência em 4 anos após a data atual, tá? Ou melhor, 3 anos à frente, né? Então a gente vai definir essa função, vamos usar o getEndpoint novamente, com a instância em que criamos anteriormente, e dessa vez vamos pegar o endpoint expectativas mercados anuais. Vamos salvar em XP anual e aí a gente vai importar as expectativas do IPCA anuais aqui, salvando em IPCA ET3 Raw aqui. Então a gente faz um query, faz o filtro dos valores, collect e assim a gente obtém aqui as expectativas que a gente quer. No caso, a gente quer a data referência 3 anos após aqui a data que foi obtida a observação. Então é aí que entra a nossa função reference date aqui. Então a gente faz um filtro dos valores e que a gente aplica a função reference date e assim temos ali os valores produzidos aqui em PCA ET3, tá? Então a gente tem aqui esses valores produzidos. Depois a gente só renomeia as colunas, né? Para melhorar aí a identificação. E no caso a gente faz o mesmo para Selic, tá? A gente obtém aqui os valores brutos, né? Que é aqui Selic ET3 AL. Depois a gente faz o filtro para dados de referência 3 anos à frente das observações, que esse é o resultado, e renomeamos aqui os valores das colunas. E aí a gente faz a junção dos dados em um único data frame, produzindo assim, a partir da junção com o merge aqui, a gente faz a junção do PCA ET3 e Selic ET3, a gente faz a junção com o merge, e usamos a assign para criar uma nova coluna chamada neutro, que essa coluna vai ser obtida através da função Fisher, que vai ser o nosso juro real neutro. Então assim a gente obtém a data frame proxy neutro M. M porque a gente está na verdade aqui a gente está com uma periodicidade diária, né? Eu ia falar mensal, mas aqui é diária. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a alteração para trimestralizar. Então, no caso, a gente produz uma coluna de data trimestral, agrega esses valores com group by e tira a média dos valores diários para obter os valores trimestrais aqui, tá? Então, a gente tem proxy neutro.
Agora a gente vai buscar o resultado primário do governo central e no caso vai ser o resultado estrutural obtido pela Secretaria de Política Econômica, tá? Da mesma forma que, que os hiatos, né, a gente vai usar Read Excel aqui para capturar os dados diretos do site da SPE, tá? Vocês encontram os dados diretos lá no site deles e aqui o link direto da planilha. Então a gente já faz diretamente aqui o tratamento, né, de acordo com a planilha. E é importante mencionar que a gente faz uma analisação dos dados aqui obtidos, tá? Então a gente tem SUP aqui que vai ter uma coluna date quarter, trimestral, né, e SUP aqui os valores. Em relação ao indicador de incerteza da economia, a gente obtém os valores do IEE do site da FGV Dados e no caso da FGV Dados a gente precisa fazer essa captura manualmente. Eu já fiz essa captura e mantive aqui no site da análise macro para automaticamente vocês buscarem esses dados e obter aqui dentro do Python. Então a gente faz a leitura com read CSV e realiza aqui pequenos ajustes nessa leitura para obter dados IEEE. No caso, como vocês podem ver, está em periodicidade mensal, tá? Pela coluna data. Então a gente precisa trimestralizar e além de trimestralizar, a gente precisa fazer diferença em relação à média dos valores desse índice, tá? Conforme a gente propôs na especificação. Então a gente faz isso aqui, a gente trimestraliza a série. Então a gente vai fazer da mesma forma que fizemos anteriormente, criando uma coluna de data trimestral, agrupando para essa coluna de data trimestral e agregando esses valores e aplicando um cálculo de média. Então assim a gente obtém a média do período trimestralmente. Depois a gente cria aqui uma nova coluna que vai ser simplesmente o índice de incerteza, os valores históricos, menos aqui a média desses valores, tá? Então assim a gente tem dados IEE aqui, tá? Então a gente tem aqui coluna de data e o valor da medida do índice. E por fim a gente vai juntar os dados, então a gente precisa juntar todos esses data frames criados. Então a gente propõe aqui a criação de uma lista de data frames, de todos que a gente vai fazer a junção, coloca aqui em DFs e a gente vai usar a função reduce para fazer a junção de forma eficiente com o merge. Então a gente vai aplicar a função merge aqui, ó, pela coluna date quarter e aplicar em todos os elementos aqui da lista DFs, tá? Isso que está fazendo reduce. Então a gente obtém o data frame dados. Após obter o data frame dados, a gente vai criar o hiato dos juros aqui, tá? Então a gente vai criar dentro da data frame dados a coluna hiato juros, que vai ser simplesmente a diferença entre o juro real ex ante e o juro real neutro. Agora a gente pode visualizar os dados, tá? Então a gente faz a construção aqui dele nesses dois blocos. O primeiro a gente faz um leve tratamento aqui na coluna de data para conseguir fazer a criação do gráfico com Plot9 e aqui também fazemos a definição dos cores para os gráficos. Então a gente tem um código imenso aqui de criação de todos os gráficos e a junção dos mesmos usando Patchwork Lib. Então a gente vê, né, a diferença entre os dois hiatos do produto, né, do BCB e IFI. Vejam que 2023 da IFI a gente tem está configurado no terreno positivo, enquanto do Banco Central não. A gente vê as diferenças históricas de ambos os hiatos, né? Ou seja, a gente tem medidas um pouco diferentes ali, apesar delas se moverem de forma bem próxima, tá? Então a gente tem aqui índice de certeza, o resultado fiscal estrutural e o juro real ex ante, ou seja, o desvio lá do juro neutro, tá? Então a gente vai usar essas variáveis no nosso modelo. Então a gente vai criar o nosso modelo econométrico e primeiro a gente precisa criar as defasagens de cada variável usando aqui o método shift, tá? Então a gente cria várias colunas, uma para cada defasagem, para poder usar como instrumento, né? Então a gente faz a criação primeiro do modelo estático, que vai ser o modelo com hiato do PCB. Então a gente vai usar o módulo aqui IVGMM, tá? Com o método from formula. E aí a gente vai colocar aqui dentro dessa fórmula
a variável dependente em função aqui e a gente coloca um colchete. Esse colchete vai permitir que a gente coloque as variáveis endógenas do nosso modelo, de acordo com a especificada, né, no modelo do relatório, né, que vamos produzir. Então, hiato BCB leg 1, primeira defasagem, hiato juros leg 1, primeira defasagem, resultado fiscal, índice de incerteza, e aqui a gente coloca outro tilt, que vai ser os instrumentos. Então a gente coloca as defasagens dessas variáveis aqui independentes que estamos utilizando, tá? Então é isso que a gente está usando como instrumento. Então aqui em data a gente coloca os nossos dados e em seguida usamos o método fit para salvar em módulo BCB. E disso a gente usa o método summary para identificar os principais resultados estatísticos do modelo com hiato do BCB. A gente já identifica um R² bem elevado, né, de 0,96. Identificamos aqui um P-valor significativo aqui para todas as variáveis. E o coeficiente, né, o parâmetro aqui estimado de todos os coeficientes, eles são de acordo com o que propõe a teoria, né? Então a gente tem o hiato do BCB positivo, a gente tem o hiato dos juros negativo, a gente tem o resultado primário positivo e o índice de certeza negativo. Em relação à análise dos resíduos, né, produzidos aqui do nosso modelo, a gente verifica, né, que a série do resíduo tem um aspecto suscetível a choques aqui, né, principalmente na crise de 2008 e da Covid. O gráfico de autocorrelação ele possui uma autocorrelação significativa aqui no primeiro defasagem, e o histograma ele apresenta simetria, o que pode ser que tenha um problema aqui de variável omitida. Seria interessante a gente adicionar duas dummies aqui, né, para mostrar os efeitos das crises, tá, dos choques. Em relação ao modelo com hiato da IF, a gente faz o mesmo, né, entretanto mudando aqui as variáveis. No caso a gente usa hiato IF aqui em vez de hiato BCB, e depois a gente faz o mesmo procedimento aqui de construção da fórmula. Então a gente vai usar IVGMM from formula, colocamos a fórmula aqui entre aspas, e em data a gente coloca aqui os dados. No caso, os dados aqui eu faço um drop das colunas do hiato do BCB e depois um drop NA para a gente continuar com a amostra do hiato da IF, tá? Então a gente cria o nosso modelo model IF e produz o summary aqui, e identificamos que o R² é menor que o do BCB, né, no valor de 0,79, né, aproximadamente 0,80. Os parâmetros eles também seguem a teoria, né, de acordo com o que a gente compreendeu ali do modelo do BCB, e o p-valor aqui ele não é significativo em duas variáveis, do resultado fiscal e do índice de incerteza, tá? Em relação à análise de resíduos, já o modelo IF IFI já foi melhor, né? A gente teve ali um modelo que foi menos suscetível ao choque de 2008, né? E não apresentou autocorrelação, enquanto que o histograma de resíduos foi também diferente. A gente poderia utilizar o módulo compare do Linear Models para comparar lado a lado os dois modelos, tá? E por fim a gente constrói um modelo econométrico em janelas móveis, tá? Então a gente precisa diferenciar aqui dois conjuntos de dados, que é o que eu faço aqui. A gente define aqui o dados reg-if, que basicamente segue aquele procedimento de retirar as variáveis do nosso conjunto de dados, as variáveis do hiato BCB do nosso conjunto de dados, né? E os dados do reg BCB, que a gente retira todos os valores nulos, tá? Então a gente tem aqui dois data frames. E aí a gente vai fazer a construção dessa função chamada row_scrub, que basicamente vai construir o modelo em janelas deslizantes, tá? Como input aqui vai ter o data, que são os nossos dados, o window size aqui, que é o tamanho da janela, que já está fixo em 56 trimestres. Dependente var aqui vai ser a variável dependente, e dependente var vai ser as variáveis independentes, e instrumental vars aqui, variáveis independentes. Então o que a gente faz dentro da função
definimos aqui o número de observações de acordo com o tamanho do conjunto de dados que estamos inserindo, ou seja, len data, salvamos aqui nobs. A gente vai criar uma lista para armazenar os resultados da regressão, então a gente coloca aqui a criação de uma lista e a gente vai fazer um loop sobre as subamostras. Para isso a gente vai usar o for e in range aqui, de acordo com o seguinte número: o número de observações, ou seja, a amostra total, menos aqui o window size mais 1, tá? Então a gente vai colocar o tamanho da janela. Então a gente vai percorrer esses valores conforme for avançando ali os nossos dados. Então para isso a gente precisa criar um subsample, que vai ser o nosso conjunto de dados, em que a gente está fazendo o filtro aqui do valor de i até i mais o window size. Então a gente está fazendo essa subamostra e conforme, né, os dados forem passando, né, os outros dados antigos vão ficando. Bom, então a gente vai construir a fórmula aqui para esse modelo, já que a gente construiu esse subsample que vai ser nossas janelas. Então a gente vai definir fórmula aqui e a gente vai fazer ela que seja igual aqui. A gente abre aspas com F aqui para inserir variáveis, e nesse caso a variável aqui vai ser a dependente var, né, conforme que a gente inserir aqui dentro do modelo, em função aqui entre o colchete mais o join junto com o dependentes var, e mais aqui o tilde com mais o join aqui instrumental vars, tá? Depois é só a gente estimar aqui o modelo, né, com a soma e a amostra. Então a gente vai definir model e a gente vai usar o IVGMM from formula de acordo com a fórmula criada e o conjunto de dados de subsample, e já usamos aqui .fit. Depois a gente vai armazenar os resultados conforme aqui as datas de início da subamostra e de fim da subamostra, conforme os data frames subsample, tá? Então a gente define aqui as duas colunas com iLock. E vamos fazer a criação, a inserção, né, dos valores dos coeficientes estimados e também dos intervalos de confiança dos mesmos dentro de uma lista, né, com a obtenção aqui de um for, tá? Então a gente vai colocar aqui esses valores e por fim a gente vai usar o append aqui para colocar todos os resultados dentro da lista. E assim por fim a gente vai converter os resultados dentro para um data frame, né? Então vamos usar pd data frame e dentro colocamos aqui results. E assim a gente obtém results df, que vai ser o que vai retornar da função. Então a gente faz isso para as duas amostras, né? De acordo com a especificação. E assim a gente tem um data frame igual a esse aqui, ó, igual ao do BCB. Um data frame bem grande, que a gente tem aqui o início da janela, o fim da janela, e aqui o valor do coeficiente estimado, tá? Bem como os intervalos de confiança. Então assim a gente faz a criação dos plots, né? E faz a junção deles para verificar a potência da política monetária, ou seja, a sensibilidade ali dessa relação entre a atividade econômica com a hiato da taxa de juros. Então vemos que uma coisa que tem em comum entre as duas séries é o aumento ali no ano de 2020 do coeficiente, uma queda, né, pós esse ano, mais acentuada aqui no modelo do BCB, e fim de 2022 a gente vê um aumento aqui do valor, né, do coeficiente, significando que a política monetária tem perdido sua potência, tá? Então é interessante, né, quando a gente tiver em mãos os dados de 2023, fazer a mesma análise apresentada aqui, tá? Então eu fico por aqui, né? Caso quiserem obter o código, né, vocês podem obter através desse notebook e eu fico por aqui. Um abraço a todos, até a próxima.